Você fique bem à vontade, viu, pessoal. Queria agradecer o convite aí da Liga. Fico bem feliz que eu estava falando no começo aí, tinha falado também o pessoal da organização. Vocês fiquem à vontade, é um prazer poder contribuir com alguma coisa aí em relação à formação de vocês. Bom, me apresentando, quem que é esse cara que está falando, né? Meu nome é Guilherme Podolski, sobrenome é maior, mas o pessoal me conhece como Podolski. Eu sou neurocirurgião aqui no HC de Ribeirão Preto, né? Sou médico assistente, e na verdade eu trabalho, sou neurocirurgião, digo que 60% do tempo, mas eu gosto muito de trauma, de emergência, então isso foi a motivação que me fez, na verdade, até mudar de curso e ir para medicina. Então eu trabalho no SAMU aqui de Cravinhos, que é da regional de Ribeirão Preto, trabalho com aeromédico, transporte aeromédico, e também trabalho na sala de trauma. Então, além de neurocirurgião, eu também dou alguns plantões na sala de trauma da UE, da Unidade de Emergência, que é o HC do Centro, aqui em Ribeirão. E estou fazendo doutorado, né, em neurociências, neurologia, que é básico clínico, e também dou aula no TLS e no PHTLS. Então, muito do que eu vou falar, na verdade, vem do PH e do AT. Então, mas é isso. Então, sou neurocirurgião, atuo nessa parte de neuro-onco, epilepsia, neurocirurgia para trauma, dor, mas também faço essa parte da ponte com pré-hospitalar e atendimento inicial. Então, acho que fica pelo menos um casamento bom aí para... E claro que a interface maior acaba sendo com o neurotrauma, né? Boa parte do que eu vejo no pré-hospitalar ou na sala de trauma, e depois a ponte com a neurocirurgia acaba sendo, então dá um casamento legal. Não tenho nenhum conflito de interesse, né? Isso é sempre importante falar, vocês vão acabar vendo isso mais para frente, mas se tem relação com indústria, se de repente tem alguma coisa que possa potencialmente influenciar o que eu estou falando, mas no caso não tem nenhum conflito em relação ao conteúdo. E o que a gente vai conversar hoje, né? Até tinha falado, acho que o tema estava como semiologia, TCE. Assim, a semiologia do TCE, ela é mais pobre do que na situação geral, né? No paciente neurológico. Então, algumas coisas a gente deve prestar atenção, mas muitas vezes o paciente com TCE grave já vem entubado, a gente fica um pouco limitado no que consegue extrair de informação. Então, a ideia é falar de conceitos gerais no TCE, o que vocês têm que saber, vocês como estudantes, área da saúde, medicina, como médicos recém-formados daqui a pouco, eu tenho uma ideia do que vocês têm que saber, mais do que técnica neurocirúrgica, é saber como fazer o atendimento inicial bem feito. Então, a gente vai discutir esse manejo e como que o neurocirurgião ele atua. Claro que o atendimento ao TCE não é exclusividade, né? Falar assim, o neurocirurgião é o cara que vai desenrolar, resolver a vida do paciente. Na verdade, a gente acaba, isso é meio que um mito. Lógico, tem a parte cirúrgica, tem definir se vai operar, se não vai, mas muito é acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente vê em neurocirurgia de maneira geral, a parte de onco que eu faço, a parte de neurotrauma, que depende muito de outras áreas dentro da medicina, mas também das outras áreas da saúde, né? Físio, fono, TO e assim por diante. Nutrição. De recursos, sempre presta atenção, às vezes tirar uma foto, guardar, que são algumas referências que vocês podem usar depois para a vida de vocês, mas também vai apresentar um seminário, vai falar alguma coisa numa aula, você tem que ter uma ideia de onde você está tirando o material. Não é, o Podolski falou lá em novembro, quando eu estava no segundo ano da faculdade. Não, isso aí não é uma informação, é válido, mas você tem que ter um respaldo de alguma instituição, algum lugar mais sério, assim, no sentido de ter nível de evidência, literatura. Então, aqui, as duas principais é o PHTLS, que é um curso de atendimento, suporte à vida no traumatizado, mas no ambiente pré-hospitalar, o ATLS no intra-hospitalar. A Brain Trauma Foundation, muito do que a ATLS fala de TCE, né, do suporte avançado da vida no trauma, ela vem dos consensos dessa Brain Trauma Foundation, que ela é o resumo da literatura. Então, a cada 5 anos, 4 anos, sai um consenso que aí fala, tal coisa é indicada, tal coisa não é mais indicada para atender o paciente com trauma. Então, é bem interessante conhecer. E, lógico, nos LS da vida tem esse Emergency Neurological Life Support, que é a Sociedade Americana de Cuidado Neurocrítico. É bem interessante porque eles têm muito material, eles têm um curso, né, mas tem muito material de protocolo, de diretriz, então é um negócio que é legal para vocês, de repente, conhecerem se tiverem interesse na área ou forem apresentar algum seminário, alguma coisa assim. Bom, de aspecto histórico, né? Não vou falar tanta coisa, mas já se falava isso daí há mais de 3.500 anos, né? 1.500 a.C., mais 2.000 anos agora, então quase 4.000 anos tinha esse papiro de Edwin Smith, que é o primeiro relato, os primeiros relatos escritos, né? De conhecimento médico, e aí já dava a prévia do que a gente imagina que TCE era, né? Em relação a desanimador sobre tratamento. Eu falava, fratura exposta de crânio era um mal a não ser tratado, né? Então você já fica, nossa, não põe a mão, né? Não mexe porque não vai ajudar o paciente. E nisso ele já tinha um uso de ervas, procedimentos em outras áreas,
mas para neurar uma TCE assim, já era uma coisa que já tinha um banho de água fria desde aquela época. Mas a gente pensa, quando que foram as primeiras neurocirurgias, né? A gente pensa assim, não sei, século XIX, começo do século XX. Realmente, neurocirurgia moderna, ela veio nessa transição, no final do século XIX e começo do século XX. Só que, na verdade, a gente tem evidências arqueológicas do que se chama de trepanação, ou trepinação no inglês, trepanation. Na verdade, é o ato de fazer um furo no crânio. A gente faz isso até hoje, ou de modo mecanizado, né, com equipamento, que é o craniótomo, que ele faz um furo, tipo uma furadeira, e por incrível que pareça, algumas décadas se fazia, ou dependendo do lugar, até décadas, se fazia com furadeira mesmo, adaptada à cirurgia, uma neurocirurgia, que não tinha os equipamentos, ou eles eram muito caros. Mas há mais de 5.500 anos já tinha evidência de pessoas que foram submetidas a uma neurocirurgia. E o que é mais surpreendente é que essas pessoas sobreviveram, né? Então, inclusive, por muito tempo não se acreditava que isso era possível, né? Imagina, o povo pré-colombiano, ou no Oriente Médio, ou no Egito, de repente o pessoal fazer um furo no crânio, tirar um coágulo, ou eventualmente muito era para curandeirismo, parte ritualística, e o paciente sobreviver, né? A pessoa sobreviver. Como é que se sabia que sobrevivia? Porque via que tinha a borda não era irregular, então significava que teve uma consolidação óssea, uma cicatrização, na verdade, da parte óssea, que sugeriria que a pessoa sobreviveu, às vezes, meses ou semanas após o procedimento. E a taxa de sobrevida, pelo menos, tem alguns trabalhos que falam que era melhor, bem melhor do que no século XVIII, no século XVII. Então, por isso, muito tempo, principalmente na Europa, o pessoal não acreditava que era possível, né? Índio pré-colombiano conseguia fazer um procedimento que a gente não tem como fazer hoje em dia. Então, essa era a visão que se teve por muito tempo, historicamente, mas se descobriu que realmente é verdadeiro. Né? E aí as formas, né? Tem esse livro que é bem interessante, que ele vai contando sobre história da neurociências, e aí ele mostra realmente o ato como se fazia. Então, desde raspar o osso com uma pedra, expor, né, o cérebro, dura mater, a fazer linhas perpendiculares e paralelas para conseguir tirar, né, um pedaço de calota, ou usar como se fosse uma tampinha, fazendo esse movimento rotacional e conseguir tirar a calota craniana. Então, isso tinham ferramentas, tinham sinais que eles conseguiam identificar. E aí, claro, que a gente tinha um problema, né? Naquela época não existia anestesia, não tinha cirurgia moderna, então não tinha hemostasia, anestesia e antisepsia, né? Então isso era um problema. A gente viveu o método que era no período antigo, né? A trepinação, que era manter a pessoa, ou dar algum agente psicoativo, dar algum chá, alguma coisa assim para a pessoa, pelo menos, tolerar o procedimento, isso tinha que ser muito rápido. E esse daqui, que é o tume, né, é um artefato peruano que é justamente o simbólico para fazer essa raspagem. Então, tinha a parte ornamental, mas realmente era para fazer uma neurocirurgia esse tipo de artefato. Bom, falando do aspecto histórico, né, em relação à epidemiologia, os dados gerais, aqui no Brasil a gente tem alguns problemas em relação à notificação, ou pelo menos a identificação alguns bancos de dados, né? Então, por exemplo, o HC aqui de Ribeirão tem um banco de dados muito bom, a gente tem uma documentação muito legal de TCE, de trauma, né? Existe um banco de dados em trauma, que tem as informações todas, mas são alguns centros que tem, a gente não tem centralizado. Tem o DataSUS, né, que ele dá várias informações, só que muitas vezes o controle de qualidade não é tão bom, os dados não são tão confiáveis. A gente sabe por aqui que existem mais de 500 mil hospitalizações devido a TCE, claro que a maior parte vai ser TCE moderado ou grave, ou um TCE leve, mas com uma fratura, por exemplo, e 75 mil a 100 mil pessoas elas vão morrer nas primeiras horas. Né? Grande parte dos pacientes atendidos, eles acabam morrendo por parada respiratória ou por um politrauma. Né? Tem um TCE, mas também tem um trauma sistêmico, e o paciente não tem como tolerar o estresse, né? O orgânico acaba falecendo nas primeiras horas. E a gente tem outro problema, que não é só o paciente sobreviver, mas se ele vai apresentar sequela ou não. Então, a gente tem situações que o paciente tem perda irreversível de função, que aí seria a sequela, e não é uma proporção tão pequena. Então, 70, 90 mil pessoas aí apresentando, terem sequelas, acaba sendo bem, bem importante. Outra coisa que é importante frisar com vocês, né? Já que a gente está falando para informação geral, pelo menos ter uma ideia desse conhecimento, do atendimento inicial, é justamente o papel da hipóxia e hipotensão. Então, na verdade, um episódio de hipotensão, o paciente está sendo avaliado inicialmente. Vocês estão no pronto-socorro atendendo, e ele faz uma hipotensão. A chance de óbito dele já vai ser 2 vezes maior do que um outro paciente com TCE grave que não teve hipotensão.
Se tiver uma hipóxia, né, de saturar, cair a saturação de oxigênio, vai triplicar a chance de óbito. Se você tiver episódio de hipotensão de repetição, então ele chegou hipotenso, fez medicação, ficou hipotenso de novo. Você tem uma chance 8 vezes maior de óbito em relação ao paciente não hipotenso. Então, justamente a ideia de que a gente deve fazer um atendimento inicial bem feito para evitar que ocorra hipotensão e hipóxia e aí otimizar a chance do paciente ter um desfecho bom. Outra coisa, né? Falar, meu Deus do céu, né? Terça-feira, 7h30 da noite, vamos falar de neurofísio, né? Fisiologia, neuroanatomia. Na verdade, é dirigido, né? O que eu vou falar, mas fisiopatologia no TCE, a gente tem que saber algumas coisas. Uma delas, isso aí é conhecimento, é para ser um conhecimento do clínico geral, né? Do emergencista, não do especialista em neurocirurgia, mas saber da doutrina de Monro Kelly. Então, o que ela fala, o que ela preconiza? O crânio é uma caixa rígida, né? O volume total, o conteúdo total, ele não vai se alterar. E aí, o que a gente tem dentro do crânio? Sangue venoso, sangue arterial, o encéfalo, né, o parênquima, e líquido, que aqui é CSF, que é Cerebral Spinal Fluid. E você tem uma pressão intracraniana normal, né, um estado normal, que é a gente conversando aqui. Tem cérebro, sangue venoso, arterial e líquido. Se eu caio de um telhado, por exemplo, e tenho um hematoma epidural, eu vou ter uma lesão com efeito de massa, que é esse roxo. E aí ela vai começar a expandir. Para manter a pressão intracraniana, que está aqui ICP, que é intracranial pressure, ela fica normal, que é um estado compensado inicialmente, nosso organismo tem algumas compensações. Então, sai líquido, sai para o espaço licórico ou subaracnoideu da coluna vertebral e sai sangue venoso pelas jugulares. Então, tem o retorno venoso. Essas são formas de compensação, só que ela vai durar até certo ponto. Se o hematoma aumentar muito, né, o coágulo aumentar muito, o volume dele, aí já não tem líquido para sair, não tem sangue venoso para sair, e o paciente acaba fazendo uma elevação de pressão intracraniana, rebaixamento de nível de consciência, fica lisocórico, fica midriático, e ele pode evoluir para morte encefálica. Então, essa é a fisiopatologia principal da hipertensão. Aqui é só para mostrar para vocês que existe uma compensação, ela está aqui inicialmente, a pressão intracraniana está baixa inicialmente, então você tem uma complacência que se chama alta, você consegue tolerar esse hematoma, né? Aqui é o volume de um hematoma, por exemplo, você consegue controlar. À medida que vai aumentando o hematoma, essa capacidade de compensação ela vai diminuindo. Chega um ponto que tem uma complacência muito pequena, então pequenas elevações do volume do hematoma, eles vão levar um aumento muito importante da pressão intracraniana. E isso vai levar no final para um aumento do risco de isquemia, né, porque o sangue não consegue chegar para confundir o cérebro, e no final você tem um colapso total da microvasculatura cerebral, uma isquemia total cerebral, que aí no caso é quando o paciente já está abrindo ou na iminência de um quadro de morte encefálica. Então o que a gente quer manter é o paciente nessa parte de complacência alta e detectar rapidamente se ele está começando a apresentar essa curva, porque a partir do momento que ele chega aqui nessa ascendência, fica muito difícil de conseguir reverter. E aí uma outra coisa que é importante saber é o tempo entre o trauma. Então, um motociclista, por exemplo, foi atropelado, teve uma colisão com um veículo, né? Abarroamento, que é o nome do nome legal aí para quando tem essa colisão. Se ele teve um acidente aqui, por exemplo, numa avenida principal em Ribeirão Preto, o tempo dele, do acionamento do SAMU, dele ser avaliado, chegar no hospital de referência e chegar no centro cirúrgico para fazer a cirurgia, ele é determinante em relação à mortalidade, né, que é essa curva que está aqui contínua, e o desfecho funcional. Vocês estão vendo que ela é inversamente relacionada. Então, se passou muito tempo, começa a aumentar muito a mortalidade, no caso do hematoma epidural, que tem um prognóstico bem favorável, se operado rápido, mas a partir do momento que vai passando, por exemplo, 5 horas, 6 horas do trauma, que é a realidade quando o paciente vem de outras cidades, ele pode sobreviver. A chance já é pequena, porque a mortalidade já vai chegar a 90% ou mais. Mas se ele sobreviver, a chance de ter um desfecho funcional adequado, ela vai ficar muito pequena. Que é aquele paciente que fica em estado vegetativo persistente, ele fica em coma vigil, ele até pode abrir o olho, ele pode mastigar, bocejar, mas esse paciente não consegue mais ter contato com o meio externo, né? Ele não tem mais consciência. Então, não adianta só você manter o paciente vivo ou evitar a mortalidade se você não conseguir garantir um desfecho funcional adequado para o paciente. Então, o tempo é cérebro, isso vale para o AVC, mas também vale para o trauma. E aí, em relação ao atendimento inicial, o que a gente deve saber no atendimento? Lógico, o primeiro objetivo nosso, né, como médicos ou como profissionais da área da saúde, é preservar a vida. Então, evitar a mortalidade do paciente. Mas, como eu falei para vocês, não adianta só evitar a mortalidade, por exemplo, eu intubei o paciente, acoplei no ventilador mecânico,
então ele não vai morrer de parada respiratória, ele não vai desaturar. Só que eu não estou cuidando da hipotensão dele, né, do choque, não estou cuidando da sedação dele, então ele está com hipertensão intracraniana, ele está brigando com o ventilador. Isso daí vai levar a um desfecho funcional desfavorável. Então eu devo evitar mortalidade, mas também evitar a lesão cerebral secundária. São as duas coisas, manter o paciente vivo, mas manter o paciente com o maior potencial de recuperação possível. E isso daí, quem é a pessoa, o profissional mais importante dos médicos que vão atender, realmente é o cara que está na linha de frente, é o emergencista, é o colega que está lá na sala de emergência de um hospital do primeiro atendimento, uma UPA, uma OBDS, um pronto-socorro municipal. Isso a gente não tem tanto essa ideia, né? Fala assim, é o neurocirurgião que é o cara que vai chegar lá e vai resolver, ou é o intensivista. Claro, todos esses profissionais, todos os especialistas são importantes, são fundamentais. Mas se o primeiro atendimento for mal feito, ou for um atendimento problemático, né, não por culpa de formação, culpa da equipe, mas por dificuldade que o paciente está numa situação ruim, você já tem um desfecho funcional desfavorável de cara. E aí pode ir para o melhor hospital do mundo, para o melhor especialista do mundo, você não consegue reverter o mal que foi feito, a lesão secundária que já foi estabelecida. Então, por isso que é importante o atendimento ser bem feito, né, inicial, e ser feito de forma rápida. E aí a sistematização da TLS, ela não é a única sistematização, existe o protocolo europeu, o curso europeu de trauma, por exemplo, existem outros protocolos, mas o ATLS é o mais aceito no mundo inteiro justamente porque ele padroniza o atendimento. É interessante que se você pegar um paciente, receber um paciente com amputação traumática, um trauma penetrante no tórax, ele já com TCE, chegar gaspiano, por exemplo, você sabe o que priorizar, porque realmente, para quem vai começar a atender trauma, dá uma chocada no começo. Você vê um paciente com múltiplas lesões, com sangramento, com alteração de via aérea, com lesões bem extensas, e aí você fica na dúvida o que atender primeiro, o que avaliar. E realmente a sistematização te ajuda a manter a visão focada no que você deve ver a cada momento. E o conceito do ATLS é o quê? É tratar conforme você prossegue, ou prosseguir conforme você trata. Você viu um problema na via aérea, você não vai ficar avaliando a extremidade ou ver pupila do paciente se eu não resolvi a via aérea do paciente. Se a via aérea não estiver segura, a via aérea estiver PEV, eu não prossigo o próximo passo. Então, você vai tratando conforme você identifica os problemas. Ele fala da avaliação primária, né, que é o ABCDE, que eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, a avaliação secundária, que é uma avaliação mais detalhada, da cabeça aos pés, e o AMPA ou SAMPA, que é uma anamnese, né, para quem já está no terceiro ano aí, mas a história do paciente que você conseguir pegar de histórico, mas claro que um histórico objetivo. Não adianta perguntar de histórico vacinal, perguntar como que foi a infância do paciente. Você tem que pegar as informações bem objetivas que vão influenciar o seu atendimento inicial. Claro que depois tudo isso é importante, mas é questão do que vai determinar a conduta inicialmente. Então, alergia, antecedente médico, as medicações que o paciente faz uso, por exemplo, anticoagulante, isso aí influencia muito na condução do caso. O passado médico, no caso da mulher de idade fértil, se a última menstruação ou gravidez, os líquidos, o que foi ingerido, eventualmente uso de drogas, para saber o que o paciente fez uso, se o estômago está cheio ou não está. Claro que a gente pressupõe que sempre vai estar o estômago cheio, o paciente não escolhe horário para falar, vou bater o carro de jejum, não, isso aí não... Mas pelo menos você tem uma ideia de quando ele comeu, como que foi essa ingesta, e os eventos relacionados ao trauma. Então, foi ambiente urbano, foi rural, tinha airbag, tinha cinto de segurança. Isso daqui, geralmente, o pré-hospitalar que vai passar para a gente. Então, lembrar que essa transição de cuidado da equipe do SAMU, ou Corpo de Bombeiros, ou serviço privado de resgate, eles vão passando informações, tentem sempre ouvir. Claro que aí o primeiro reflexo é começar a examinar o paciente, mas ouvir porque muitas vezes tem informação importante aí que vai ajudar até a detectar lesões que você não enxergaria se você não ouvisse como foi o mecanismo de trauma. Então, tudo isso é bem importante. E aí, como que a gente sistematiza, né, o atendimento inicial? Então, a avaliação primária, ela é dividida em a via aérea, né, o A, e proteção da coluna cervical, a ventilação, a avaliação do tórax, da parte ventilatória, a circulação, né, a questão hemodinâmica do paciente, sangramento, assim por diante, a disfunção, que é realmente a nossa parte, que é a avaliação neurológica, e exposição e controle de temperatura, que é evitar justamente hipotermia e expor o paciente. Então, já indo focado em relação à avaliação neurológica, o que a gente faz? Claro, semiologia neurológica é importante, mas não adianta ficar procurando reflexo patelar, reflexo aquileu, testar a sensibilidade proprioceptiva, né, procurar tentar discriminar reflexos que não vão me influenciar no atendimento inicial. Então, eu tenho que saber três coisas. Avaliação pupilar,
né, que a gente vê a integridade de via visual aferente e eferente. E é bem interessante porque, na verdade, em 10 segundos, e não usa nem ter a lanterninha que a gente conhece aí, aquela que só o celular, no pronto-socorro você já sabe da integridade do olho, em si, o estímulo luminoso chega na retina, as vias aferentes, do nervo óptico, do quiasma, chegar até no mesencéfalo, conseguir fazer essa ponte e depois induzir pela via eferente a construção da pupila. Então, para a gente é muito importante que você tenha essa integridade do olho até o tronco de volta. Por isso que reflexo pupilar, para a gente, para o neurocirurgião, ele determina, inclusive, conduta cirúrgica em muitos casos. Em relação ao nível de consciência, a gente avalia pela escala de Coma de Glasgow, então ela determina a classificação, né, em TCE leve, moderado e grave, é pela escala de Coma de Glasgow que a gente classifica. Prognóstico, claro, de uma forma bem heterogênea, não é tão confiável. A gente sabe que um TCE grave tem um prognóstico pior do que um TCE leve, só que não consegue discriminar tão bem. Existem outros fatores que entram como uma avaliação prognóstica. E as intervenções que a gente faz, né? No caso, intubação orotraqueal, todo paciente com TCE grave, ou Glasgow menor igual a 8, uso de anticonvulsivante na primeira semana num TCE grave, também é definido pela escala de Coma de Glasgow, e os sinais focais que vão falar para a gente se tem lesão estrutural, né? Se o paciente tem uma hemiparesia depois de um TCE, a gente vai pressupor que ele tem ou uma lesão estrutural, se for no caso do lado direito do paciente, uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo, provavelmente envolvendo a área motora, cápsula interna, mas também pode ter uma lesão na medula cervical, por exemplo. Então, ele ajuda a gente a ter uma ideia de se tem alguma lesão focal e identificar onde que a lesão está presente, uma lesão estrutural e onde que ela está presente. Em relação à fratura de base de crânio, esse é um dos nossos pacientes, né? A família autorizou a uso da imagem, mas a gente percebe aqui esse sinal do guaxinim, né? Inclusive tinha um ferimento aqui no supercílio, mas o paciente tinha fratura de base de crânio. E aí, para a gente, influencia, por exemplo, a equipe superorbitária, no caso, que é o do guaxinim, ele vai avisar para a gente, opa, talvez esse paciente tenha uma fratura na lâmina crevosa, né, dessa base da face anterior. Isso significa que eu não posso fazer uma intubação nasotraqueal ou fazer uma inserção de uma sonda nasogástrica, por exemplo, que existe risco dela ir para intracraniano. Graças a Deus eu nunca vi nenhum caso, já vi artigo, até o ano passado acho que foram 2 artigos que foram publicados de internacionais, não eram brasileiros, mas mostrando realmente a tomografia com a sonda dentro do crânio por um problema lá que foi um erro e acabou sendo passado. Outros sinais de fratura de base de crânio é fístula licórica, então saída de líquor pelo nariz, que é a nasolicorreia, ou saída pelo ouvido, que é a otolicorreia. Tem a paresia de nervos cranianos, né, o estrabismo, paresia facial, claro, qualquer nervo craniano afetado, existem formas de a gente identificar. E o sinal de Beton, que é uma equimose atrás da orelha, atrás do ouvido, que ele indica para a gente também uma fratura de base de crânio. Tudo isso é um sinal sugestivo de mecanismo de trauma perigoso, então uma energia muito forte para desencadear, por exemplo, uma fratura de base. Então significa que esse paciente, mesmo se ele estiver consciente e orientado, é um paciente que deve ser tomografado. E aqui, essa avaliação de o sinal do guaxinim, do Beto, a fístula licórica, a gente vai avaliar na avaliação secundária, vai ver na avaliação secundária, que é a avaliação da cabeça aos pés, que aí passou essa fase crítica, né? A gente está no atendimento inicial, mas você já tentou corrigir os fatores que vão desencadear o ameaçado do paciente, e a gente vê com mais calma aí da cabeça aos pés a reavaliação total do paciente. Sinal de pertencência da craniana. Então, existem alguns que são fundamentais, a anisocoria é um deles. A gente tem uma anisocoria à direita, né, ou uma midríase à direita. A anisocoria é a diferença de pupila, então a gente vê que esse lado aqui está dilatado. Possivelmente, o paciente tem uma lesão nesse lado do crânio. Então, deve ter uma lesão com efeito de massa, um hematoma, por exemplo, uma contusão, um edema. E a midríase, ela pode ser unilateral, que é no caso que a gente está vendo aqui, tem uma midríase da pupila direita, ou o paciente está com uma midríase bilateral, que aí realmente é um sinal mais desfavorável. Não quer dizer que está em mote encefálico, que o paciente pode estar intoxicado, ele pode ter tido alguma lesão específica de via, mas claro que preocupa muito mais do que um paciente que tem pupila isocórica e fotorreagente. O rebaixamento de nível de consciência é outro fator também que sugere hipertensão intracraniana. Sinais focais, né, os déficits focais, os sinais localizatórios, o paciente estava conversando, o consciente orientado, de repente ele fez uma anisocoria e ele está hemiplégico. Opa, esse paciente aí provavelmente rebaixou, provavelmente ele deve estar com hematoma já naquela fase de descompensação.
E em fase final, a gente tem a tríade de Cushing, ou Cushing, que é um neurocirurgião, o pai da neurocirurgia moderna, né, americano, que ele identificou a bradicardia, hipertensão arterial e alteração respiratória como 3 fatores aí envolvidos na fase terminal de hipertensão intracraniana. Então, a gente deve atuar antes de chegar na tríade de Cushing, que realmente significa que o paciente já está numa situação bem desfavorável. E aí a questão do atendimento inicial, de novo, né, evitar lesão cerebral secundária, a gente deve fazer as avaliações primárias e secundárias adequadas, né, pela TLS, evitar hipotensão. Então, se tiver um TCE, principalmente TCE grave, é manter uma pressão arterial sistólica maior do que 100 milímetros de mercúrio. Em pacientes jovens, a gente, inclusive, fala para manter a mais acima de 110 milímetros de mercúrio. Então, claro que nem sempre é fácil, né? O paciente tem um trauma multissistêmico, tem sangramento. Conseguir elevar a pressão dele é difícil, mas a gente deve tentar esse objetivo aí mais fortemente possível. E evitar a hipóxia, tentando manter uma saturação maior do que 92%. Também é um outro objetivo nosso. Até aí, tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, vocês me interrompam aí. Tudo certo, professor. Ótimo. Em relação à classificação do TCE, a gente falou que existe a classificação pelo nível de consciência, né, pela escala de Coman de Glasgow, e aí TCE leve de 3 a 15, moderado 9 a 12 e o TCE grave de 3 a 8. Isso daí, para a gente, define condutas, né? Então, por exemplo, o paciente que vem com TCE leve, o Glasgow de 3 a 15, inicialmente observação neurológica e, se for um caso de alto risco, que eu vou falar para vocês os fatores, a gente considera fazer uma tomografia de crânio. Lembrar que, por que eu não faço tomo de crânio em todo mundo, né? Porque, na verdade, tem um custo com o exame, mas também é um exame que não é inócuo, né? Ele tem radiação ionizante, ele tem uma carga de radiação que, claro, os tomógrafos modernos, eles limitam a radiação que vai ser emitida perto dos primeiros tomógrafos, só que uma criança de 1 ano, por exemplo, se a gente puder não fazer uma tomografia, é melhor. A gente vai fazer só se tiver os critérios que é TCE moderado, por exemplo, tem indicação de tomo de crânio em todos os casos, um TCE grave também tem, e a gente vai vendo que à medida que vai aumentando a gravidade do TCE, mudam-se as condutas, né, ou acrescentam-se coisas. Então, o TCE moderado tem indicação de internação, porque esse paciente ele pode rebaixar ainda mais e tem que ser operado, por exemplo. Então, ele já vai ser internado, não dá para você manter um TCE moderado numa UPA, por exemplo, porque se eu tiver que operar, fazer uma tomografia, eu não tenho condição lá. O TCE grave, ele tem que ser admitido numa UTI, é feita tomografia de crânio, ele é entubado, feita a medida de neuroproteção, que eu vou mostrar para vocês o que esse pacote de medidas aí que protege o cérebro. Tem alguns critérios, mas de maneira geral a gente faz a monitorização invasiva da pressão intracraniana, coloca um dispositivo para medir a pressão, isso quando é um TCE grave, com uma tomografia alterada, ou alguns fatores, no caso quando a tomografia vem normal, existem alguns fatores de alarme, alguns fatores de risco. E o anticonvulsivante na primeira semana, na verdade, a gente agora chama de medicação anticrise, né? Porque ele não vai evitar que o paciente tenha epilepsia, por exemplo, no futuro, ele não vai evitar, ele tenta, na verdade, tratar as crises e limitar que elas ocorram, mas ela não consegue evitar epilepsia pós-traumática depois. Infelizmente, a gente não tem ainda uma medicação que evite quando dada de forma profilática aí no trauma. E quando que a gente solicita uma tomografia de crânio, né? Isso aí agora, provavelmente, durante a faculdade não vai ser tão útil, mas depois guardem essa informação, ela está praticamente todas as edições da TLS, ele tem essa tabela, tem essa informação, mas é para saber porque TCE grave e moderado, todos os casos tem que fazer uma tomografia de crânio. Só que o leve que é o problema. Se o paciente chega consciente e orientado, e você está numa unidade de pronto atendimento, numa cidade que fica a 3 horas da referência, do hospital de referência, que é onde tem um tomógrafo, aí você tem que ter uma argumentação justificativa para encaminhar esse paciente. Não adianta falar, eu quero uma tomografia, mas por que você quer se o paciente está consciente e orientado? E aí tem alguns fatores, né, de alto risco para necessidade de cirurgia ou risco moderado. Por exemplo, o paciente tem mais de 65 anos, é um idoso. Ele tem indicação obrigatoriamente de fazer uma tomografia de crânio. Uso de anticoagulante também, pelo alto risco de ter um hematoma. Sinal de fratura de base de crânio ou fratura simples de crânio, e se ele mantém um Glasgow menor do que 15, ou seja, Glasgow de 13 ou 14 a 2 horas após o trauma. Então, o paciente que estava numa festa, bateu a cabeça, ele continua confuso 2 horas, 3 horas depois do trauma. Não é esperado que ele continue confuso, a menos que tenha intoxicação alcoólica, alguma coisa nesse sentido. Mas depois de bater o carro, você continuar confuso 2 horas depois, toma cuidado, faz uma tomografia que pode ser alguma lesão. E aí tem mecanismo, uma cinemática de trauma perigosa, né, um atropelamento, ejetada do veículo, caída da escada,
assim por diante, perda de consciência maior do que 5 minutos, ou uma amnésia heterógrada, né? Não se recorda dos eventos mais de 30 minutos aí depois do acidente. Quando é que eu peço, como eu solicito uma tomografia, então sempre ela é sem contraste. A gente pede a primeira tomografia, ela é sem contraste, todos os casos suspeitos de TCE, justamente porque o sangue na fase aguda ele é hiperdenso, então a gente identifica ele facilmente. Mas em algumas situações eu tenho que fazer um complemento, que é um protocolo de tomografia de crânio contrastada, que é a angiotomografia, por exemplo. Então, um TCE penetrante, um tiro na cabeça, um corpo estranho que penetrou no crânio pelo trauma, a gente deve fazer uma investigação de vaso, para ver se não tem uma lesão, um pseudoneurisma, uma dissecção traumática de vaso. Então, sempre tem uma suspeita de lesão vascular no TCE penetrante, é um exemplo, a gente faz o protocolo que é uma angiotomografia. Mas, para vocês saber que uma tomo de crânio sem contraste é o exame inicial, e aí angiotomo, claro que aí é o especialista, geralmente, que define, o radiologista, o neurologista, o cirurgião de trauma ou o neurocirurgião. E o que a gente avalia na tomografia de crânio? Né? Esse aqui é um exemplo nosso aí do HC de Ribeirão. A gente percebe algumas coisas, né? A primeira coisa, o desvio de linha média. Então, a gente está vendo o ventrículo lateral esquerdo, né? O corno frontal aqui desse lado, occipital. E essa linhazinha, na verdade, aqui do lado, é o corno frontal do lado direito. A tomografia é invertida, tá? Então, por isso que eu estou falando, esse aqui é o lado esquerdo do paciente, esse é o lado direito do paciente. Mas o ventrículo que deveria estar aqui, ele já cruzou a linha média e está do outro lado. E a gente olha pelo septo pelúcido, que é o que divide os dois ventrículos laterais, e a gente percebe que ele deveria estar na linha média, no meio mesmo, e ele está desviado. Então, isso sugere para a gente que tem uma lesão, que tem uma hipertensão intracraniana, que tem uma lesão com efeito de massa. E aí, que nem eu falei para vocês, a importância de fazer a tomografia sem contraste, que a gente vê que tem algo hiperdenso, né? Quando a gente fala em tomografia, a gente fala em densidade. Desde o ar em volta do crânio, né? Lá na sala de tomografia, o ar dentro do seio frontal, né? Do seio paranasal, e o líquor, que é também menos denso, e o mais denso de tudo, nesse caso, que é o osso, a calota craniana, que a gente vê bem hiperdenso ou branco nesse corte. E aqui a gente vê a lesão em si, branca, hiperdensa, que é um hematoma epidural. A gente tem hematoma subgaleal, tem apagamento de sulco, são sinais que a gente procura na tomografia. É isso que vocês têm que saber. Claro, existem outros achados, mas o que a gente procura? Se tem fratura, se tem hematoma subgaleal, se tem lesão intracraniana, sinais de hipertensão intracraniana, então se tem desvio de linha média, apagamento de sulco, edema cerebral em si, e compressão dos ventrículos, que é o que a gente está vendo, ou das cisternas aí da base, que ficam perto do ventrículo. E aqui é um exemplo dos achados que a gente pode procurar na tomografia. Então, várias apresentações no trauma, a contusão cerebral, vários pontos hemorrágicos aí na base do frontal, o hematoma epidural, ele faz esse formato de lente biconvexa, a hemorragia subaracnoidea, no caso traumática, existe a forma aneurismática, mas aqui é traumática porque a gente percebe que tem um hematoma subgaleal. A mãe estava certa, né, a mãe de vocês, quando fala o galo na cabeça, né, isso na verdade vem de galha aponeurótica, que é parte do couro cabeludo, e aí você pode ter um hematoma no ponto de contato. Então teve um golpe aqui, um impacto desse lado, e aí faz uma hemorragia subaracnoidea do outro lado. O edema difuso, que geralmente é quando ele teve problemas, né, uma potência sustentada, uma parada cardiorrespiratória, assim por diante, uma fratura com afundamento. Esse aqui é um outro diferencial de sangramento, que é o hematoma subdural agudo. Ele faz esse formato crescente, né, o côncavo convexo. Tem desvio de linha média também, vocês estão reparando aqui, né, tem hipertensão intracraniana, e o prognóstico é bem pior no subdural agudo em relação ao epidural. E aqui tem um epidural que é mais raro, que é de origem venosa. O epidural clássico, ele é por ruptura da artéria meningea média. Nesse caso aqui, provavelmente foi uma lesão de seio venoso. Então, ele faz esse formato também, só que aí, claro que a conduta em muitos casos, é um pouco diferente. E aí, como que a gente trata a hipertensão intracraniana, né? Otimiza o prognóstico. Existe uma referência muito boa, um resumo, né, que é do New England, que ele mostra vários passos, uma abordagem escalonada, desde entubar o paciente, e tudo isso tem nível de evidência associado, então entubar não tem nível de evidência porque não tem nenhum estudo que foi feito controlado, né? Como que você vai pegar um paciente com TCE grave e falar, não, metade do grupo eu vou entubar e metade eu vou deixar sem entubar e vamos ver o que acontece. Eticamente não seria permitido, então a gente não tem como comparar, mas claro que é a conduta preconizada aí, a intubação. E tudo que a gente faz tem algum problema associado, né? Se eu intubar o paciente, o risco é de ter tosse, assincronia com o ventilador,
ele vai brigar com o ventilador e pode piorar a hipertensão intracraniana, ou ter pneumonia associada à ventilação mecânica. A sedação é o próximo passo, que vai desencadear hipotensão. A drenagem licórica, passar um catéter para conseguir drenar líquido é uma opção, só que isso pode gerar infecção. Então, a gente tem várias etapas, mas é importante saber que algumas delas, ou boa parte delas, vocês podem fazer no primeiro atendimento. Então, eu atendi, recebi o paciente, fiz o ABCDE, fiz a avaliação secundária, aí eu intubei o paciente e aí eu vou fazer a sedação. O paciente continua com uma manisocoria. Vou fazer uma salina hipertônica, vou fazer o uso de manitol. Ele continua com manisocoria. Eu tenho como medir o PCO2, ou a pressão parcial de CO2 no sangue? Tudo bem, se eu tenho, eu posso induzir uma hipocapnia, hiperventilar de forma controlada. Se eu não tiver como medir, é melhor não fazer a hiperventilação. Hipotermia, ela está aqui como nível 3 de evidência. Tomem cuidado porque a hipotermia, na fase inicial do politrauma, ela na verdade é muito perigosa, porque ela induz coagulopatia, além de alteração eletrolítica, infecção, mas a hipotermia que está mencionada aqui é numa UTI neurológica, num serviço que tem com um paciente estável, tem condição de fazer todo o controle. Mas quem está numa UPA é intubar, sedar o paciente, usar manitol, salina hipertônica, hiperventilar se tiver como controlar o PCO2 e, claro, encaminhar o mais rápido possível para fazer tratamento neurocirúrgico. Como que a gente mede a PIC? Preferencialmente, padrão ouro, a gente seria um catéter, um sistema que tem ou catéter, ou tem um transdutor, tipo uma ponta de metal que tem um parafuso microscópio, que ele consegue ver variação de pressão e dar um valor de quanto está a pressão dentro do ventrículo. Existem situações que a gente coloca dentro do parênquima, então você coloca dentro do tecido cerebral, geralmente frontal à direita, anterior à área motora, e a gente mede desde o fluxo sanguíneo cerebral, a oxigenação tissular, a pressão intraparenquimatosa e, em alguns casos, até microdiálise. Então, você consegue dosar metabólito, lactato, assim por diante, pH dentro do cérebro e consegue ter uma avaliação mais detalhada. Tudo isso, claro, que acrescenta informação para o neurointensivista, com certeza. Lembrando de novo para vocês, tomar cuidado, não tinha colocado no 92, mas na verdade a gente deixa 94% para cima. Então, via de regra, a gente, praticamente todos os casos de TC grave já oferta oxigênio para paciente em alta concentração, politrauma a gente oferta oxigênio também na avaliação inicial, e aí tem a questão de evitar hipotensão arterial. Então, se tiver TC moderado ou grave, manter essa pressão maior do que 100 milímetros, não retardar a transferência, fazer o atendimento inicial adequado. E aqui um exemplo de um hematoma epidural, uma fratura aqui, a lesão da artéria meningeal média, e aí realmente um hematoma epidural extradural. E se tiver suspeita de hipertensão intracraniana, a gente começa as medidas clínicas aí para o paciente. O manitol é uma das que a gente mais usa, das mais frequentes. Esse aqui é um frasco padrão que a gente encontra. A gente usa a solução de manitol a 20%. Então, um frasco ele tem 50 gramas. Se a dose que a gente usa, a média, é de meio a 1 grama por quilo, de peso do paciente, um paciente de 70 quilos, se eu der um frasco, eu vou dar aí mais ou menos 0,7 grama por quilo. Então, a gente administra uma vez só. E toma muito cuidado, porque se tiver hipotensão arterial, a gente não usa o manitol, porque ele é um diurético bem potente. Então, se o paciente está chocado, hipotenso, com TCE grave, eu dou o manitol, na verdade você vai induzir uma diurese muito importante e piorar o choque e a hipotensão do paciente. Então, nesses casos, a gente pensa em usar a solução salina hipertônica, que ela tem ela é hipertônica, ela tem uma osmolaridade maior, e aí o sangue acaba puxando esse líquido, a solução ela puxa o líquido do intestício para dentro do vaso, então ela ajuda a diminuir um pouco a pressão intracraniana. Existem várias formas, a gente usa no HC principalmente essa salina 5%, o protocolo nosso, 100 ml em 10 minutos. Aqui é o esquema de como montar a solução, isso aqui dá um pouco mais de trabalho do que o manitol que já está pronto. Então, na ambulância, no pré-hospitalar é um pouquinho mais chato de fazer, mas é possível de montar em alguns minutos aí, aspirar e preparar 5%. É aproximadamente 5%, não é exatamente, mas ela ajuda a gente aí no controle. Elevar a cabeceira a 30 graus, isso ajuda a diminuir aumentar o retorno venoso e aí conseguir diminuir a pressão intracraniana, só que a gente não faz se o paciente estiver hipotenso. Por quê? Se eu elevar a cabeceira e ele está hipotenso, o sangue vai ter mais dificuldade para chegar, para perfundir o cérebro, e a gente tem a elevação de cabeceira, que é a elevação do dorso, O pescoço ele fica estável, e aí você levanta o conjunto da maca, ou se o paciente estiver pranchado, por exemplo, você pode levar a prancha na posição de Trendelenburg reverso, e sempre manter a mobilização da coluna cervical
se foi indicado essa elevação de cabeceira. A hiperventilação controlada, a gente mantém uma PCO2 entre 30 e 35, e se tiver um TCE grave ou suspeita de hipertensão intracraniana, e a gente tem que medir ou a gasometria, para ver o PCO2, a pressão de CO2, para ficar nesse alvo, ou a fração inspirada, o capnógrafo, fazer a capnometria, no tubo tem um aparelho que mede aí quanto que está saindo de CO2. Ele é uma adaptação, a gente tem que fazer um ajuste, mas tem como calcular. Lembrar que se eu hiperventilar demais, ele vai induzir uma isquemia ou uma lesão cerebral secundária. Então, você tirar muito CO2, você faz uma vasoconstrição, chega a menos sangue arterial e o paciente faz isquemia cerebral. Então, toma muito cuidado. E aqui é um exemplo para vocês verem que realmente o paciente que já está numa fase final de mobilização da PIC, ele está na UTI, né? Ele autorizou a gravação desse vídeo, mas é para mostrar, ele está numa fase final do coma induzido, da sedação para a neuroproteção. A PIC está de 12,5, a temperatura de 36,4. A hora que a gente faz a elevação da cabeceira, olha só o que acontece com a pressão intracraniana. E a gente não mexe no pescoço, né? Você mexe no dorso do paciente, mas a pressão estava 12,5, ela cai. Lógico, ela vai subir um pouco, vai estabilizar, mas tem uma redução bem rápida da pressão intracraniana. Então, essa é uma forma de controle bem rápido. Mas, assim, o nível de evidência em relação à diminuição de mortalidade ele não é tão bem estabelecido. Então, é uma coisa, um fenômeno que a gente vê na prática muito. A gente deve usar, se não tiver potência arterial, mas é rápido, né? Mais rápido que medicação, por exemplo. Aí a parte de cirurgia, né? O que a gente pode fazer em relação ao TCE como neurocirurgião. No caso aqui, a unidade de emergência, uma das duas unidades do complexo do HC, né? O HC tem o HC Campus, o HC unidade de emergência, e os TCEs eles vão para lá, que fica no centro aqui de Ribeirão Preto. A gente fez um levantamento bem preliminar, ainda não foi publicado, mas antes da pandemia, só para ter uma ideia da distribuição dos tipos de cirurgias. E a gente tem a monitorização invasiva da PIC, ela foi 42% das cirurgias. Então, de todas as cirurgias que a gente faz por ano, quase 40%, quase metade, é justamente de monitoramento da PIC. A gente tem a craniectomia descompressiva, que é tirar a calota craniana, em quase 20% dos casos. Craniotomia, que é drenar o hematoma e colocar de volta, dá 13,6%. Os furos ou trepanações para drenar um coágulo, 14%, quase 15%. Correção de fratura 10% e outras cirurgias aí 1%. Então, para ter uma ideia que o monitoramento da PIC, realmente a gente faz bem frequentemente no hospital. E aí, os procedimentos usuais. Eu falei para vocês da monitorização invasiva da PIC, e aí tem a craniotomia para drenar hematoma, a craniectomia ou hemicraniectomia descompressiva, e no caso de um trauma penetrante, um tiro na cabeça, uma fratura exposta, como que a gente atua, né? Em relação à drenagem do hematoma, vocês já devem ter percebido antes da faculdade ou até durante, o couro cabeludo sangra demais. O couro cabeludo ele é muito vascularizado. Então, no acesso, a gente faz geralmente incisões ou acessos que eles ficam atrás da linha do cabelo, né? Você não vê de rotina a neurocirurgia que a gente faz na testa ou invade o rosto do paciente. Então, a gente tem que rebater o couro cabeludo para frente para poder fazer um acesso através da região frontal, justamente para não ter a cicatriz, não ter esse estigma para o paciente. Mas a incisão mais comum que a gente faz é essa em ponto de interrogação, né? Se forçar a amizade um pouco, parece que é um ponto de interrogação aqui no couro cabeludo. E a gente faz a incisão e põe vários clipes, um clipe de Honey, não Honey Mel, ou querido em inglês, mas Honey R-A-N-Y, que eles são de plástico, que eles vão hemostasear, pinçar o couro cabeludo. Aqui é o músculo temporal, né, que a gente encontra no caminho, a gente descola ele, faz uma incisão de escola e deixa ele rebatido, e a gente vê a calota craniana. São feitos vários furos, né, ou trepanações com equipamento pneumático ou elétrico. Depois a gente conecta esses furos, né, entre a dura mater e o osso, ele tem um pezinho, uma patinha que entra por baixo que protege a broca, para não proteger o cérebro da broca. Aí você conecta os pontos, remove a calota craniana, e aí você identifica que é um hematoma epidural, né, a dura mater está íntegra, a membrana, vocês vão ver a coloração dela, e aí o hematoma que você drena, e depois você prende a dura mater e põe o osso de volta. Aqui é um hematoma subdural agudo, então a gente tem que abrir a dura mater, o cérebro está mais machucado, mais traumatizado, e você drena o hematoma, e dependendo da situação, você põe a calota craniana de volta, se o cérebro estiver baixo, né? Se ele estiver estufado, demasiado, a gente vai ter que deixar sem a calota craniana.
E aí, depois que você drenou o hematoma, você vai suturar a dura mater, se você abrir a dura mater de forma hermética, não sai líquido, e aí você põe passa-fios que vão ser fixados no osso, que aí você mantém a dura mater bem em contato com o osso para evitar um hematoma pós-operatório. E aí depois você prende a calota craniana ou com sutura ou com várias plaquinhas de metal, de titânio, que elas você praticamente nem sente por baixo da pele, né? Se for o cabelo do fogo grosso, você nem consegue palpar. E elas mantêm o osso fixo para não ficar solto aí de repente. Faz a sutura, deixa um dreno subgaleal e resolveu o problema do paciente. Essa daqui é uma imagem de um dos nossos casos, né? Então, aqui a gente está vendo já o hematoma subdural agudo, né? Tomar cuidado que existe o subdural crônico, que ele é diferente, ele é liquefeito. E aí, justamente, a gente vê o quê? A dura mater rebatida, né? Aqui ela está avermelhada por causa do sangue, mas ela é pálida, meio... Aqui estourou um pouco a imagem. A gente vê a borda óssea, então a calota craniana aqui, a pele rebatida, aqui é o periósteo que está descolado, e a gente vê, parece uma geleia aí, né, de amora, que na verdade é um hematoma. Ele é um coágulo, ele é bem sólido, então a gente tem que remover esse coágulo, e esse é o aspecto final, depois que tirou o hematoma, como que fica, né? O cérebro está bem baixo, olha só, a distância que está entre a dura mater e o cérebro. Então, felizmente, idealmente, o ideal é que ele esteja pulsando no final do procedimento, significa, e bem perfundido. Já aconteceu, a gente teve um caso recente, que foi até, o paciente já está internado, que era um hematoma bem extenso, a hora que drenou o hematoma, o cérebro estava branco, né, pálido. E aí, no final do procedimento, quando a gente ia fechar a dura mater, aí você via que ele pulsava e já estava perfundido. Então, provavelmente, a gente entrou no tempo limite aí para conseguir evitar uma isquemia, e realmente na tomografia a gente viu que tinha muito parênquima viável. Então, eu consegui operar rápido e realmente o paciente veio da cena do acidente para o HC. Ele não veio de outra cidade, né? Foi no cenário urbano e a gente conseguiu drenar a tempo. Esse é o aspecto final, né? Então a gente faz os furos, as trepanações. Aqui estão as plaquinhas de titânio, né? Fixando o crânio. Fica uma falha óssea, que muitas vezes a gente tira no craniótomo. E aqui foi uma craniotomia mais pontual, mais limitada, porque era um hematoma menor, né? Então a gente pôs o osso de volta e o paciente vai, depois que ele acorda, né? É mantido entubado 2, 3 dias, ele vai para casa para fazer reabilitação. A hemicranectomia descompressiva é semelhante à cirurgia, só que tem que ser uma craniotomia bem maior do que aquela que vocês viram anteriormente. Então, 12 a 15 centímetros. Se você fizer muito pequena, o cérebro ele começa a protuir pela abertura e isso pode causar alguma lesão aí adicional no cérebro. Né? Tem uma ineação. E aí, o que a gente faz com a calota craniana? Você não pode pôr de volta. Aqui no nosso serviço, a gente põe no subcutâneo abdominal. Então, você põe dentro do subcutâneo, sutura a pele depois, e aí daqui 4, 8 semanas você coloca o flap ósseo de volta, que aí o cérebro baixou, já resolveu o edema, se o paciente sobreviveu aí a todo o traumatismo. Né? Existem serviços que descartam a calota, depois põe malha de titânio, existem locais que tem banco de tecido, tem um freezer que tem capacidade de deixar aí a calota craniana numa solução antisséptica congelada. Aqui o aspecto, no caso, não é de um trauma, mas de um AVC, que aí, bem parecido com o livro, né? Na imagem do livro, essa abertura em forma de estrela, a gente abre a dura mater e o aspecto dela é realmente esse meio branco, ela é espessa, né, a dura mater, e a gente vê que o cérebro está protuindo além do limite ósseo. Aqui são os clipes de Honey, né, que são os hemostáticos, e a gente vê que a calota craniana, ela se colocasse, o cérebro ia ser espremido ou apertado. Aqui é o músculo temporal que está rebatido. E o que a gente faz? A gente rebate de volta a dura mater, coloca uma membrana, que é o pericrânio, ou periósteo, de volta por cima, né, para cobrir. E aí você rebate o músculo de volta, a pele, e deixa sem o osso, justamente para o cérebro ganhar esse fôlego aí, conseguir ter um pouco mais de espaço para acomodar. Esse aqui é o aspecto do crânio depois que faz a descompressiva. Então você tira a calota craniana, 12 a 15 centímetros, tenta tirar um pouco mais do temporal, para justamente evitar uma compressão, uma ineação do umbus, que é a parte medial do lobo temporal sobre o tronco. E, finalmente, o tratamento cirúrgico de um trauma penetrante, um tiro, uma fratura exposta, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui no livro, um exemplo é um ferimento por arma de fogo, né? Então, o impacto, o projétil ele fragmenta, ele causa a lesão pelos fragmentos do projétil, né, do tiro,
mas também dos pedaços dos fragmentos ósseos. Então, ele impacta a calota craniana e ele induz a liberação de vários fragmentos ósseos. Então, é um trauma a mortalidade é extremamente alta, e a gente vê muitas vezes só um orifício, só de entrada, ou um orifício de entrada e saída. E aí o que a gente faz? É a mesma coisa, né? A exposição, a incisão, faz a abertura, faz uma craniotomia ao redor de onde teve um ponto de entrada, e aí já começa a ter o problema, né? Porque a dura mater ela está lacerada e começa a aparecer parênquima cerebral pela abertura. Muitas vezes porque tem hematoma, tem uma hipertensão associada intracraniana. Aí a gente abre, faz um desbridamento se for possível, tira os fragmentos que podem ser removidos. Então, se tiver um projétil perto do tronco cerebral, um projétil no tálamo do paciente, a gente não vai tentar tirar o projétil, porque você chegar com a pinça, com o aspirador até o local, você vai causar mais dano num cérebro que já está lesionado. Então, é uma cirurgia de controle de danos. A gente drena o hematoma, dá um espaço para o cérebro para poder se pronunciar se tiver demasiado, e tenta limpar ou desbridar o melhor que puder. Mas a gente não vai ficar caçando projétil. Eu até falo que quando eu estava no primeiro ano, eu peguei um caso entrei numa cirurgia de um tiro, né, um projétil para uma penetrante, e aí, né, residente primeiro ano, não, mas não vai tirar a bala, né, tirar o projétil. E aí, falando com o residente terceiro, que era o responsável, falou, não, cara, você deixa lá, porque se eu for tentar tirar, eu vou machucar mais cérebro do que ajudar. Claro que o projétil ficar lá, o fragmento ficar lá, é deletério, é problemático, mas mais problemático é tentar tirar. Depois que você suturou, se o cérebro não tiver demasiado, você sutura de forma hermética, e essa membrana rosa pode ser muitas vezes o periósteo. A gente pega um pedacinho do periósteo, um pedaço de músculo mesmo do paciente, e usa como substituto de dura mater. E aqui mostrando o pós-operatório imediato, nesse caso do livro, né, com ar, que está aí hipodenso, entra um pouco de ar na cavidade, e aí um tempinho depois essa área que ficou com líquido no lugar, essa área que foi perdida pelo trauma, mas o resto do cérebro está viável. Então foi um bom resultado que eles tiveram aí. Esse daqui é um caso nosso, né? Esse é um caso meu durante a residência. A família autorizou e por sinal o paciente também, depois ele recuperou bem, apesar de ser meio dramático aí. Não foi um tiro, mas na verdade para mostrar para vocês que o paciente pode estar conversando e ele apresentar uma extrusão de parênquima encefálica. Na verdade, o que aconteceu com ele? Ele estava no telhado, estava mexendo, consertando o telhado, ele caiu de cabeça no chão e ele bateu contra um tijolinho, um muro de tijolo que tem em volta de árvore, ou que tem no jardim. Era baixo, mas ele bateu de cabeça em cima dessa muretinha. O que a gente está vendo aqui, na verdade, tem um ferimento, uma laceração de couro cabeludo na região frontal. Isso daqui é sangue e parênquima, é tecido encefálico, esse branco aqui. Então, o paciente, se ele tossir, se ele desse valsalvo, você tinha a saída de parênquima justamente pela diferença de pressão dentro do crânio e fora. O que foi feito no caso? Foi feita uma incisão por trás em cima, assim, que fez o couro cabeludo, identificou essa área de fratura, não parece muito extensa, né? Aqui a gente está vendo a pele, os clipes, essa membrana aqui que está removendo, que é o pericrânio, que vai ser usado depois que está rebatido, e aqui a calota craniana. O que é feito? A gente faz o corte, né, do osso, então feita a trepanação, aqui a dura mater, ela está meio arroxeada, por quê? Porque tem sangramento por baixo. Então foi aberto a dura mater, desbridou, que nem vocês viram do livro o exemplo, limpou, conseguiu tirar os fragmentos de osso, né, porque não era um tiro, colocou a gente chama de estrela, mas é uma placa de titânio, uma outra placa menor para segurar o osso, né, para não ficar uma falha, e colocou depois o periósteo por cima para ter uma proteção em relação à pele. E todos esses fragmentos aqui, eles estavam dentro do crânio, dentro da dura mater. Então, todos esses pedacinhos, isso a gente, em muitos casos, fala que é sorte de principiante, né? Porque eu estava no terceiro ano, tinha supervisão, mas falando assim, o fato de conseguir tirar todos os fragmentos foi muita sorte do paciente e a gente ficou bem feliz que conseguiu tirar todos os pedaços de osso que estavam na superfície do parênquima. Por que isso é importante? Porque pode desencadear infecção, se ficar para trás, porque foi uma fratura exposta, pode desencadear crise convulsiva, epilepsia mais tardiamente. Então, foi só o resultado que a gente conseguiu aí. O paciente ficou bem no final. Esse procedimento, nem sempre é assim, né? Foi um caso bem sucedido, mas claro que foi um trauma, o paciente chegou numa condição boa, assim por diante. Claro que boa parte dos casos aí a mortalidade é muito alta, principalmente num subdural agudo. E aqui na fase final, parte dos procedimentos sem trauma é a cranioplastia, ou seja, a reconstrução. Então, algumas semanas depois,
essa parte sem osso, ela começa a ceder ou ficar escavada pela pressão atmosférica. A gente reabre a incisão a ferida abdominal para tirar a calota craniana, descola a pele em relação à dura mater com o periósteo, né, porque depois de algumas semanas tem uma fibrose, e acha o músculo temporal, que ele está no meio dessa fibrose toda, né, para o paciente conseguir ter a mastigação preservada. E aí o que a gente faz? Põe o osso de volta, né, a calota craniana foi removida, põe essas placas de titânio para segurar no lugar, e a gente fixa ou ancora o músculo temporal com alguns fios, por exemplo, para sutura. A gente faz essas trepanações pequenininhas, passa o fio por dentro, né, através do músculo e pela trepanação, e aí você tem o músculo temporal ancorado em algum lugar. Porque senão, se você deixar solto, se a gente vai mastigar, ou bocejar, ou abrir a boca, vai descolar o músculo. Então, ela consegue ancorar, e você rebate de volta a pele, e tudo bem. Esse é um caso que a gente teve há alguns anos, que foi bem interessante a estratégia. É um paciente que ele tinha tido um TCE grave, ele foi operado em outro serviço, teve uma fratura exposta da região frontal, né, da testa, andando de moto, e ele perdeu o osso. Então, o que aconteceu? Ele ficou com uma área de falha, toda essa parte foi perdida. E aí ele veio encaminhado para a gente, para a neurocirurgia e para a cirurgia plástica, para avaliar o que poderia fazer em relação a essa área de falha. Ele tinha a pele, ele andava, só que ele tinha que andar com um boné, porque ele tinha essa área aqui toda afundada. Então, imagina o que é não ter testa e tomar um sorvete lá no McDonald's, e ir no bar, e passear, fazer alguma coisa assim. E aí o que a gente fez? Imprimiu, fez uma impressão 3D, né, do crânio do paciente, simulando a calota craniana. E aí a gente moldou uma malha de titânio, que é o que a gente usa para reconstrução. Então, claro, você tem que transformar uma chapa de titânio numa estrutura arredondada, para ficar adequado aqui e não ter nenhuma espícula de metal que vai machucar a pele do paciente. E aí, no caso aqui, foi o que a gente conseguiu fazer, né? Moldou, ela fica arredondada, então, uma área de espícula no paciente, e aí chama cranioplastia, né? Uma plástica do crânio, que é você conseguir fazer toda essa cobertura. E o paciente realmente ele ficou muito bem obrigado, que é o pós-operatório imediato. Foi feito também um retalho microcirúrgico, porque a pele nessa região era muito fina, então foi feito interposto um retalho por aqui na região frontal, mas ele voltou a ter o controle da testa, assim por diante. E finalmente perspectiva, né? Existe um estudo, eu vou até deixar, nem presta atenção no texto, sei que está bem poluído, mas na verdade a gente procura muito alguma medicação que consiga evitar mortalidade ou melhorar o desfecho funcional do paciente com TCE. Existem uma série de estudos que foram o CRASH-1, que foi estudo de uso de corticoide para evitar mortalidade ou melhorar o desfecho no TCE, que infelizmente não teve um resultado positivo a favor do corticoide, então a gente não usa de rotina a corticosteroide em TCE. O CRASH-2, ele foi um estudo multicêntrico, bem extenso, que usou o ácido tranexâmico. Ele é um inibidor da fibrinólise, então ele não é um pró-coagulante, mas ele, na verdade, ele diminui a degradação do coágulo que é formado, e ele mostrou uma diminuição de mortalidade no politrauma, ou no trauma multissistêmico. E aí foi suspeitado, pelo menos foi levantada a bola, será que usar esse ácido tranexâmico para os pacientes com TCE, ou TCE isolado, seria favorável? E a gente teve um resultado, assim, bem discutível, tem vários artigos discutindo, não foi o que a gente imaginava. Para o TCE grave, ele não diminui a mortalidade, ele não teve efeito adverso em relação ao grupo controle, só que ele não teve efeito que era esperado, que seria um desfecho favorável sobre mortalidade ou disfunção, sequela no paciente. Para TCE leve e moderado, ele apresentou um risco de óbito menor, só que tem algumas particularidades em relação ao tempo que tem que ser usado e o fato de ser em TCE leve e moderado, que a gente procura, o que a comunidade procura, na verdade, uma medicação para TCE grave, ou pelo menos para TCE de modo geral, mas que você tenha um impacto aí que seja bem favorável. Enfim, é bem discutido, os resultados eles são promissores, mas ainda não é adequado a adotar em larga escala, como no caso do CRASH-2. Então, politrauma, a gente usa o ácido tranexâmico. TCE leve, quer dizer, o TCE isolado, é muito discutível e avaliado caso a caso em relação ao uso dessa medicação. Mas tem muita pesquisa com progesterona, que não teve resultado, hipotermia, uso de fator neurotrófico, enfim. Existem vários estudos aí que estão em andamento, alguns não tiveram resultado, outros ainda estão em andamento para avaliar, mas tem muita coisa sendo pesquisada. O fato é,
TCE ainda tem uma causa importante de mortalidade. A gente deve fazer um atendimento inicial. A principal coisa é prevenção e principalmente treinamento das equipes que vão fazer atendimento inicial. Isso daí eu acho que a gente fala muito de a técnica cirúrgica, a UTI, o dispositivo que é usado, mas o feijão com arroz aqui é o mais importante, que é um atendimento pré-hospitalar muito bem feito, intra-hospitalar muito bem feito e o paciente ser transferido rapidamente aí para avaliação pela equipe especializada. Então, o fato é, faça um atendimento inicial bem feito, bem redondinho, tentar transferir rapidamente o paciente que tem um TCE grave, por exemplo, e dessa forma você está evitando lesão cerebral secundária e está contribuindo para o melhor desfecho que consiga para o paciente. Aí, de novo, as referências, né? Também tem esse livro aqui que é brasileiro de pré-hospitalar em trauma em si, né? Atendimento pré-hospitalar em trauma. E aí, finalmente, eu sempre coloco esse slide aí que eu acho que é importante para todos nós, mesmo quem trabalha no meio privado, quem tem o melhor convênio do país, quem pode ser pobre, rico, milionário, o que for, na verdade, quem vai atender, na grande maioria dos casos, vai ser o Sistema Único de Saúde, seja pelo SAMU, seja pelo Corpo de Bombeiros, ou eventualmente aí algum serviço privado, mas para pré-hospitalar, principalmente, atendimento de trauma, é o SUS que chega primeiro. Então, a gente deve tomar muito cuidado com essa questão de fortalecimento do SUS, e a outra questão essa frase aqui é de um cirurgião americano, no século XIX ainda, então tem um tempinho aí, mas falando, né, que o destino dos feridos está nas mãos de quem aplica o primeiro curativo. Isso daí é muito verdade, que o atendimento inicial que determina todo o restante. Então, se o atendimento inicial já começou ruim ou não foi bem feito, a gente já vai ter uma dificuldade de conseguir garantir um desfecho bom para o paciente. Aqui tem os meus contatos, né, então fique à vontade, mandar e-mail, mandar mensagem se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa. E é isso, pessoal. Só parar o compartilhamento aqui.